da minha live hoje no Facebook na verdade, a minha transmissão ao vivo. Mesma coisa de live, né? No Facebook live também, no YouTube live também é a transmissão ao vivo. Nós vamos hoje estudar um assunto cabuloso. Cabuloso. Vou pegar esse papelzinho aqui. E vamos começar. Mas antes nós vamos abrir aqui, né, no Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, né? E o verso 3. Então vamos lá. Primeiro nós vamos pedir as bênçãos de Deus pelo nosso estudo. Que Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, pedimos que venha nos ajudar neste momento que nós estamos estudando a Tua Palavra, dentro das Escrituras Sagradas. Que possamos, Senhor, manter firme e forte ao Teu lado. E hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico, que é o dia de guarda, o sábado. E vamos provar na Bíblia que o dia de guarda é o dia do sábado. O sábado é o dia do Senhor. Isso a Bíblia prova, não nós. Que o Senhor nos abençoe neste momento, derrama o Teu Espírito Santo e faça com que eu seja um canal de bênção para levar essa mensagem a outras pessoas. Amém. Bom, primeiro versículo hoje nós vamos entender vamos ler, porque o livro do Apocalipse é o livro da revelação. E por isso que eu estou com duas Bíblias abertas aqui. A nova versão internacional e essa aqui que deixa eu ver aqui se ela é Almeida corrigida. É papelzinho muito fininho. Parece que é. Não está a descrição aqui. Então tá, é Almeida corrigida. Então essas duas Bíblias para nós pegar os dois textos e comparar. Aqui no Apocalipse 1, verso 3, diz assim. Verso 3 aqui. Muito ruim de achar os versículos da Bíblia aqui nessa Bíblia. Cadê o 3? Estou achando. Ah, está aqui, ó. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, feliz aquele que ouve e guarda o que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Aqui fala profecia, mas nós vamos focar nem só na guarda do sábado, nem só na lei de Deus, mas também na profecia. Porque profecia, você tem que entender. Só que ninguém estuda profecia sem saber a história das nações. Que começou lá, biblicamente, teve várias nações, né? Mas as profecias é baseada no livro de Daniel, começando lá pelo livro de Daniel, e tem as profecias, outras profecias de Isaías, né? Profecias de Jeremias e assim por diante. Mas as maiores profecias estão no livro de Daniel e Apocalipse. Quer ver? Você quer ver como. Vamos ler Mateus capítulo 24. Ó, você quer ver por que nós temos que focar nessa capítulo 24, verso 15 de Mateus? 15, 24, 15, cadê o 15? 15, tá? 20, tá por aqui. 17.
Tá. 15. Ó. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Bom, se você procurar ler Daniel bem direitinho, você vai entender que começando pelo Império Babilônico, e foi fez um desfecho, outros impérios, Império Medos e Persa, Império da Grécia e o Império Romano, que o Império Romano está até hoje. No tempo de Jesus, quem dominava a terra era o Império Romano. Então, e o Império Romano vai até o fim da volta de Jesus, ele vai estar infiltrado. Hoje ele não tem o poder que ele tinha, o poder religioso e o poder político. Ele só tem o poder religioso, não tem o poder político. Então, quando ele ia juntar o poder político junto com, que está perto de acontecer isso, junto com a religião, aí sim, aí o Império Romano vai dominar novamente. Apoio de outros países, né? Principalmente o país americano, os Estados Unidos. Então aqui, em Provérbio, no capítulo, vamos para o Velho Testamento agora. Em Provérbio, no capítulo 29, e o verso 18, diz assim, 18, 16 a 18. Ó, onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei? Então, não havendo profecia, aqui fala profecia, quer ver? Vamos ver aqui, 18, 18, 18, 18, 18, 18, muito pequenininho aqui, ó. Aqui, Provérbio 29, verso 18, diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Agora eu quero clarear um pouco, vou para lá para ficar um lugar. Eu quero clarear um pouco aqui, que muitas vezes eu cheguei até um tempo a querer acreditar que a lei de Deus tinha sido mudada. Houve uma batalha dentro de mim. E aí eu fiquei quase desviado dos caminhos de Deus, porque quando eu desvio da lei, dos mandamentos de Deus, eu estou desviado, eu estou apostatado. E qualquer pessoa que não acredita na lei de Deus, ele está apostatado. Ele pode ser um cristão verdadeiro, fiel, sincero, mas ele, não aceitando a lei de Deus, está apostatado. E hoje as pessoas aceitam o novo mandamento e não aceitam o quarto mandamento, que é o mandamento do sábado. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que o sábado foi tirado da lei. Por quê? Porque quando o sábado foi criado, não existia a lei escrita. Moisés foi nós não sabemos quem foi, mas assim, o primeiro, mas Moisés, biblicamente, foi o primeiro homem a escrever os livros da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia, que são os 5 livros Pentateuco, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros
escrito por Moisés, e mais o livro de Jó. E a gente pensa assim que nós não sabemos aonde Moisés estava quando escreveu o livro de Jó. Nós temos um pensamento assim, que ele escreveu o livro de Jó quando ele estava na... Porque Moisés era letrado, Moisés foi letrado no Egito. 28 anos que ele permaneceu no palácio do Egito, ele foi letrado. Ele foi estudado, ele foi formado, ele era um homem formado. Assim como nós temos o apóstolo Paulo, que era um homem formado também. E aí Moisés escreveu o primeiro livro, que é o livro da criação, que é o livro de Gênesis, né? E aí quando eles mostrou a criação, quando Deus criou, cada dia ele criava uma coisa, né? E o último que ele criou foi o homem e a mulher, foi o ser humano. Na sexta-feira ele criou animais, tudo, e por último, o Adão. O Adão ele criou diferente de todo mundo. Pegou um barro, né? Amassou o barro, fez uma escultura, deitaram no chão, aquele boneco de barro, né? E daí ele fez o quê? Soprou no nariz de Adão e ele se transformou em alma vivente. Assim que a Bíblia fala. Depois ele criou a companheira dele, Eva, e colocou lá na companhia dele. Fez ele dormir, aí tirou uma costela, tampou com carne, que todo homem faz uma costela. Pode contar, um lado tem mais que o outro. Aí, e ele tirou do lado direito. Não tem esse detalhe na Bíblia, mas ele tirou do lado direito. Só contar as costelas. Então aí, colocou aquela companheira e em seguida ele foi para um lugar, descansou, terminou todo o trabalho do dia sexto, e aí ele criou o sétimo dia. E a Bíblia diz que ele criou, vamos conferir? Vamos conferir aqui, em Gênesis capítulo 2. Capítulo 2 e verso 1 em diante, até o verso 3, diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído. Agora, essa tradução aqui diz assim, que Deus criou. Deus parou de... Aqui diz aqui, ó. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que nele há. No sétimo dia, já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizaram na criação. Bom, outra coisa interessante é que Deus não cansa, mas Deus descansou para dar exemplo para quem? Mas agora uma curiosidade. O Adão criou, ele tinha a glória de Deus. Ele não cansava. Ele não cansava também. Assim como Deus não cansou, Deus não cansa, ele também, o homem também, antes do pecado, também não cansava. E Deus colocou agora ele assim. Será que Deus disse assim para Adão? Aí o Adão perguntava, mas por que você criou o sábado? Só criei aí para você. Ah, mas por que santificou? Santifiquei aí. Para nada? Para nada. Mas eu abençoei. Abençoou, para quê? Para nada aí. Pode ficar tranquilo agora, né? Não precisa trabalhar no sábado, ou não precisa guardar o sábado. Não, eu só descansei.
Não, foi diferente isso aí. Deus falou, Deus criou e deixou. O povo viveu aí milhares de anos, guardando o sábado, sem muitos detalhes. Assim como Deus disse para ele, ó, tá vendo aquela árvore lá? Não coma dela, que se comer vai morrer. A árvore tinha veneno? Não. A árvore tinha alguma coisa errada nela? Não, não tinha. Então, por que então agora Jesus, quando estava aqui, mandou ler, Mateus 24,15, mandou ler e entender o livro de Daniel? Porque é através do livro de Daniel, eu fiz isso em 2018, eu fiz esse gráfico sobre a história da Terra no tempo de Daniel, e esse gráfico aqui eu levei anos para compreender. Hoje eu sei ele de cor na minha cabeça, mas levou anos e hoje eu acabei de aprender mais coisa ainda. Estudei hoje, aprendi mais coisa ainda. Né? Deixa eu ver aqui. Né? Então, o que nós temos que ficar com a Bíblia? Mas a Bíblia está escrita lá em Apocalipse 20, 1 e verso 3, que nós temos que ler e ouvir. Ouvir, praticar. É só assim que... Você quer ver? Você quer ver uma situação grave que fala aqui, que muitas pessoas, que a gente fala isso, então nós somos legalistas, somos isso, somos aquilo, né? No livro de Provérbios, capítulo 28, agora vamos falar uma coisa mais complicada ainda, né? Mais complicada ainda. E diz assim, 28, verso 9. 28, verso 9. Ó, olha que coisa triste para os meus irmãos que não acreditam na guarda do sábado, porque é só na guarda do sábado. O resto do mandamento tudo aceita: matar, não adulterar, não furtar, não adorar a imagem. Eles aceitam tudo. Não cobiçar, aceita 9 mandamentos. Mas quando fala do sábado, não, esse não. Mas aqui diz aqui, ó. Primeiro aqui diz, ó. Quem obedece à lei, no verso 7, ó. Quem obedece à lei é filho sábio. Agora vamos ao verso 9. Se alguém recusa ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Tá vendo? Quem recusa, se alguém recusa ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. É coisa séria, meu querido. Vamos ver nessa tradução aqui, que eu vou procurando aqui, porque ela é um pouquinho, muito, a Bíblia Nova, muito, muito difícil de encontrar os números, muito letrinha muito pequena, né? Provérbio 28, ainda bem que eu já fui de cima aqui. 28, verso 10. Aqui. Aqui, 28, verso 10. Ó.
aqui está assim, ó. Quem... Ah, tá. Tá certo. Eu que estou entendendo errado aqui, ó. Ó, aqui. Quem desvia os ouvidos, ó. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quando Deus abomina as coisas, aqui diz, quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Aí tu não fala assim, não, mas eu obedeço a lei de Deus. Mas você obedece aos mandamentos. Agora eu quero perguntar, a Bíblia que você usa uma Bíblia, não usa? Tem várias traduções bíblicas. A Igreja Católica traduz Bíblia e tudo. E aí tem a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, também imprime Bíblia. Porque lá ela não interpreta, ela pega a Bíblia e imprime, né? Imprime Bíblia. Sociedade Bíblica Brasileira, só não a Casa Publicadora da Igreja Adventista que não imprime Bíblia, mas as outras casas publicadoras de outras, que nem a Testemunho de Jeová, Torre de Vigia, também imprime Bíblia. Casa Publicadora Assembleia de Deus também no Rio de Janeiro imprime Bíblia. Sociedade Bíblica Brasileira e assim várias outras, não sei se outras denominações, que nem Batista, Presbiteriana, por exemplo, a Igreja Batista ela imprime só o Novo Testamento. Então, você pode pegar a Bíblia que esse povo imprime, inclusive a Igreja Católica, a Bíblia Católica é uma Bíblia grandona assim, que o Papa usa, cheia de ilustração. Você pode ir lá em Êxodo 20, que está os 10 mandamentos, lá está os 10 mandamentos. Igual está aqui, está lá. Em qualquer Bíblia que as igrejas têm, os crentes passam na rua com a Bíblia embaixo do braço, lá está os 10 mandamentos, igual está aqui. Igual, não tá diferente daqui, nem um pouquinho. Pode mudar um pouquinho as palavras, mas está aqui, mesma coisa. Agora, aonde é que está os mandamentos que manda guardar o domingo? Aonde? Na Bíblia não tem. Na Bíblia manda guardar sábado. Pode ser na Bíblia do Testemunho de Jeová, na Bíblia Católica, na Bíblia que os crentes, todos os crentes usam. Tudo eles mandam guardar o sábado. E aí, agora, onde é que está o mandamento? Sabe onde? No catecismo da Igreja Católica. Entendeu? Então você guarda o mandamento da Igreja Católica, ser evangélico, pode ser assembleano, batista, qualquer um de vocês. Vocês guardam os mandamentos da Igreja Católica. Eu queria agora ir lá para o Novo Testamento, para vocês não dizerem que eu estou aqui só no Velho Testamento, e eu vou aqui para o Novo Testamento, né? Vamos voltar aqui. Mateus capítulo 5. Você tem que ter isso na cabeça. Estudar a Bíblia. 5, vamos ler 3 versículos aqui. 5 verso 17. Deixa eu achar aqui o verso. Já achei aqui. 17 está aqui, ó. Também eu estou no livro de Marcos, não de Lucas, não de Mateus. 5, vou aqui agora sim. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Verso 14, verso 1. Então tá, vamos lá. Bom, agora aqui no título fala assim, Jesus cumpriu a lei. Mas Jesus não cumpriu em nosso lugar.
Jesus diz, sede meus imitadores, cumprindo o que ele, fazendo o que ele fez aqui. E Jesus cumpriu a lei? Cumpriu. O que é cumprir a lei? O que é cumprir a lei? Você sabe? Cumprir a lei é quando você obedece. Quem está debaixo da lei é aquele que desobedece. Por exemplo, se você está preso, o juiz te condenou 10 anos de cadeia. Aí você vai lá, entra um advogado, tá, e faz com que você vai cumprir na sua casa. Mas você recebe uma lista, você não pode ir para o bar, você não pode ir para passear em outra cidade, se a polícia te pegar esse prêmio, você não pode sair do seu município, tem que ficar ali, toda cheia de lei, toda cheia de regra. Aí, se o camarada é pego de novo, é a lei que condena. A lei está lá. Porque esse está debaixo da lei. Agora eu estou livre. Por isso que Marcos, Tiago 2, verso 11, fala, 2, verso 12, fala lei da liberdade. O que é lei da liberdade? É quando eu estou livre, quando eu obedeço. Vocês precisam entender isso, meu querido. Aqui, ó. Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existir o céu e a terra, verso 18, já. Digo a verdade, enquanto existir o céu e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que obedece a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar. Inverti aqui. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e assim ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Agora eu quero falar aqui a palavra grande. Lá no céu não tem nem grande e nem pequeno. Lá ou é grande ou é o pequeno. O pequeno não vai estar lá. Essa coisa aqui, se você for para o texto hebraico, ou texto grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, o menor não é nada. Lá no céu não vai ter menor, lá vai ter maior, só maior, só maior. Considerado maior aqui na vida. Então, uma outra confusão que é feita. Isso tudo por causa do sábado. Vamos aqui. Lucas, capítulo 16. Aqui é onde a confusão é feita. Diz aqui, ó, a lei e os profetas profetizaram até João. Desde o tempo em diante estão sendo pregado as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. Se você ficar só aqui, você vai falar, a lei e os profetas durou só até João. Mas aqui depois você vê o verso 17, diz assim, ó, é mais fácil os céus e as terras desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Aqui está falando de duas leis. Vou tirar meu óculos um pouquinho para descansar disso. Aqui está falando de duas leis. Lei cerimonial e lei moral. A lei moral é os 10 mandamentos. As
leis cerimoniais são leis que era simbólica. Matança de cordeiro, oferta de manjares, todo aquele tipo de coisa, era o quê? Era considerado simbólico, porque o cordeiro simbolizava Cristo. E todos aqueles rituais. E uma das leis, que era o símbolo que ela deixou de existir também na cruz, foi a lei da circuncisão. E foi por essa que Paulo brigou muito. Não contra a lei dos 10 mandamentos, porque Paulo guardava o sábado. E Paulo guardava todos os 10 mandamentos. Ele era devoto. E por isso, quando ele perseguiu os cristãos, ele era em favor da lei. Mas ele não deixou a lei quando se converteu ao cristianismo. Ele não deixou de guardar a lei. Posso provar dentro da Bíblia para você. Quando Paulo estava pregando, ele passou a ser um pastor, um missionário, um presbítero, né? Como todo mundo chama por ele. Ou um ancião, qualquer. Então ele era um fundador de igrejas também. Mas aqui quero dizer uma coisa para você. Vou mostrar para você uma coisa aqui. Ó. Se todo mundo acha que Paulo criou tantas polêmicas com Pedro, com outros apóstolos, porque o povo judeu, ele era assim, só acreditava, só aceitava o gentil se o gentil se circuncidasse. E muitos se circuncidou para poder pertencer ao caminho de Cristo. Pedro e outros, ele era devoto nessa parte. E Paulo era contra isso, porque não era necessário. Então vamos antes de nós ler os últimos versículos sobre a lei, nós vamos aqui no livro de Atos. Hoje a minha Bíblia parece que está me ajudando, quando eu abro já está em cima. Paulo, ele andava para todo lugar, mas ele passou um tempão morando em Corinto e vou explicar por quê. Vou ler o texto para vocês entenderem. Ó. Depois disso, Atos capítulo 18, o verso 1 em diante, até o verso 3. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Aquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado, Cláudio César, lá, o imperador de Roma, Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi visitá-lo. E uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois era fabricante de tenda. Paulo tinha uma profissão. Ele era fabricante de tenda, né? Então ele trabalhava ali com eles, e ele morou por 1 ano e meio em Corinto. E aí ele mandava carta para Tessalônica, carta para Corinto, né? Mas ele estava em Corinto, ele mandava carta para as igrejas, ele mandava carta para Roma e assim por diante. Assim como ele também estava, quando estava preso, ele vivia escrevendo as suas cartas. Agora, será que Paulo trabalhava no sábado? Aqui fala que ele trabalhava, ele tinha uma profissão. Diz aqui, ó. Ficou morando e trabalhando com eles, pois era um fabricante de tenda. Então, como Paulo tinha a mesma profissão, ele trabalhava junto com eles. E aí ele mandava, e daqui ele mandou uma carta para o povo de Tessalônica, a igreja de Tessalônica, porque lá
tinha pessoas que não queriam trabalhar. Mas Paulo, agora que eu quero enfatizar que dia que Paulo parava, descansava. Sendo que muitas pessoas, principalmente o povo batista e outros, lê os escritos de Paulo e acha que a lei foi mudada. Mas aqui diz assim, ó, quer ver? Ó, o verso 4 dá a resposta que eu estou te fazendo. Ó, e todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Convencia de quê? Da guarda do sábado? Ele convencia da lei da circuncisão, porque quando Jesus morreu, ele era o cordeiro. Jesus morreu no sacrifício da tarde. Todo dia era morto um cordeiro, 9 horas, que é o sacrifício da manhã, e às 3 horas, por isso que ele morreu às 3 da tarde. Às 3 horas morria o outro cordeiro, que era o sacrifício da tarde. Mas quando Jesus morreu, tinha o tabernáculo com a cortina. Aquela cortina dividia o santo do santíssimo. E quando Jesus morreu, aquele véu se rasgou de cima e embaixo. Abriu. Quando abriu aquilo ali, não era necessário mais o templo terrestre. Mas o povo judeu não queria largar. Eles queriam continuar matando. E até hoje tem judeu que faz sacrifício de animal esperando o Messias. Jesus chegou e eles não entenderam que Jesus era o Messias. E por isso eles continuam até hoje. Então era esta a discussão de Paulo com eles. Não, Jesus é o Cordeiro. Né? Aí onde caiu lá, não precisa mais matar cordeiro. Agora Jesus morreu no nosso lugar. Né? Então aí é que entra essa questão. Mas nós temos textos bíblicos, vários textos bíblicos que falam, né? E por último eu quero ler um textinho aqui para vocês, no livro de Tiago. Não, vamos ler primeiro, vamos ler aqui Romanos 3, verso 31. O que Paulo fala. Que você disse que nós estamos agora na graça, na fé. Né? Nós estamos no tempo da fé, não no tempo da lei. Né? Diz aqui, ó, Romanos capítulo 3, verso 31. Marca aí para você ler na sua Bíblia. Eu abro essa Bíblia e lê. Ó, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Paulo falando, confirmamos a lei. Né? E vamos agora para o livro de Tiago. Vamos agora para o livro de Tiago, né? Efésios, né? Colossenses, quase no finzinho da Bíblia. Tito, Tiago. Tito, depois de Tito é Tiago. Tito é um livro bem pequenininho, só tem 2 capítulos. E Filemão, depois vem Hebreus, aí depois de Hebreus aqui é Tiago, né? Hebreus aí Tiago, capítulo 2, vamos ler lá alguns versículos aqui, 2 verso 10, Tiago, capítulo 2, verso 10 diz assim, ó. Eu ia ler o 10, mas vou ler o 9 para vocês entenderem bem. Ó. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Tá vendo aqui? Se nós for o quê? For parcial com outras pessoas, estamos cometendo pecado. E serão condenados por quê? Pela lei.
Por isso que a lei ela é lei da liberdade, mas porque a lei condena quem? Condena quem vive errado. E o verso 10 diz assim, ó, pois quem obedecer toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, tornará-se culpado de quebrá-la inteiramente. Aqui fala assim, nessa tradução aqui fala assim, quem tropeçar em um só ponto será culpado de quebrar toda a lei. Mas na Bíblia, a linguagem de hoje, fala assim, aquele que deixa de ouvir a lei, ou aquele que tropeça em um mandamento, será culpado de quebrar todos os mandamentos. Então, aí vamos continuar. No verso 11. Ó, pois aquele que disse, não adulterará, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, tornam-os transgressor de toda a lei. Bom, vamos concluir agora. Vou fazer algumas explicações. Por que eu sou adventista e eu guardo a lei de Deus? Principalmente a guarda do sábado. Porque não existe textos bíblicos em lugar nenhum da Bíblia que manda guardar outro dia. O sábado é segundo Ezequiel, capítulo 20, verso 12, depois do verso 20, diz que lá é o sinal de Deus, é o selo de Deus. Mas eu resolvi ler alguns textos. Algum texto aqui no capítulo 31. Aqui 31 diz assim, ó, Êxodo capítulo 31, não é os 10 mandamentos não, é só sobre o sábado. Disse ainda o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, gerações após gerações, a fim de que saiba que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para mim é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas no 7º dia é o sábado, o dia do descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Na lei daquele tempo, né? Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, com uma aliança perpétua. Perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em seus dias o Senhor fez os céus e a terra, e o 7º dia ele não trabalhou e descansou. Aí diz aqui, ó, quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábua de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Esse mandamento foi escrito pelo dedo de Deus. Nas tábuas de pedra. Porque se ele escrevesse na areia, logo veio uma enxurrada, veio tudo. Mas ele escreveu. Então, meus queridos, é o seguinte. Se você tem esse pensamento, se você tem esse ensinamento, mude de ideia. Porque a Bíblia não mudou até hoje. Deus não mudou a sua lei. Ela continua e vai ser eterna. Vai ser ela que vai me julgar.
julgar e julgar você. Então, eu espero que isso venha esclarecer a você para que a tua palavra, que a palavra de Deus seja revelada. Que maravilha, né? Ó. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês entenderem. Aqui tem essa Bíblia e tem essa aqui. Tá vendo? São essas 4 Bíblias que nós temos, eu e minha esposa temos aqui em casa. Agora, eu falo a você o seguinte: se você não pode ter o tanto de Bíblia que você tiver, mas se você não está alicerçado nela, não adianta nada ter tantas Bíblias. Se você faz tem gente que faz assim, ó, vai lá na casa, faz um amuleto da Bíblia, põe ela aberta no Salmo 91, para espantar os mal. Meu querido, o único mal que é espantado aqui é quando você lê a Bíblia e você ora, você ajoelha e ora. Não adianta você... E por isso que as pessoas hoje não compreendem mais a palavra de Deus. Isso aqui que eu te mostrei, esse gráfico, é um gráfico verdadeiro, ó. Verdadeiro. Esse gráfico aqui, não sei se ele tá certo. Esse gráfico aqui, eu levei anos e anos para... Eu desenhei esse gráfico. Eu levei anos e anos para chegar a essa conclusão aqui. Mas eu tive que pedir socorro para a Bíblia. Socorro. É o único livro que dá socorro, mas é lendo, não é abrindo ela no painel do carro, abrindo ela lá. Você tem que ter ela no coração. E os mandamentos de Deus também tem que estar aqui, ó, a lei de Deus, escrita no coração. Vocês entenderam, meus queridos? Estou fazendo isso aqui, ensinando isso aqui para que vocês compreendam, para que vocês cheguem lá. No dia de juízo, você está lá, esperando Jesus voltar. Há muito desentendimento bíblico, porque as pessoas não lêem com seriedade. Espero que te ajude a fazer estas verdades, a mostrar estas verdades a outras pessoas. Por isso você compartilha essa mensagem com outros canais, com outras pessoas, com seus amigos no grupo, né? Compartilhe. E até o próximo vídeo.